irmãos? Deus vos abençoe, aqueles que estão presentes, aqueles que estão em casa. Deus abençoe a Soninha. Ontem eu estava com muita vontade de falar com ela pelo WhatsApp, mas devido à correria, tantas coisas, né? Daqui uns dias a Catiana vai contar a bênção aqui, embora muitos já estão sabendo, mas daqui uns dias ela vai contar aqui o testemunho daquilo que Deus tem feito, né, pastora? Nosso Deus é maravilhoso e fiel. E o Emerson e os demais irmãos também, né, que não estão aqui presentes, que Deus vos abençoe, aqueles que estão acompanhando pela internet, nossos irmãos que estão lá na Paraíba, né, em João Pessoa. O desejo da minha esposa é morar lá. E no dia que foi falado aqui, ela deu uns pulos ali e ela falou, é promessa. E o sonho dela é morar lá e me levar junto, né, tem que ir junto. E eu falei, filha, seja feita a vontade do nosso Deus, né? Mas quando foi falado aqui que ia ser aberto uma Ebenezer lá, eu falei, olha, eu acho que agora, se papai quiser, eu vou, hein? Porque a gente fica pensando assim, se eu sair daqui e ir para outra igreja, não que Deus não esteja em outra igreja, mas quando a gente pega carinho com os irmãos, quando a gente aprende de uma forma que a gente sabe que é a forma que a Bíblia ensina, a gente se preocupa, né, irmãos? Tem muitas igrejas abertas por aí, eu não estou aqui falando mal de igrejas, são do Senhor, mas nós sabemos que aqui tem sido ensinada a verdadeira palavra, a palavra rema, a palavra que não passa a mão na nossa cabeça, mas nos conserta para a gente morar no céu. E eu louvo a Deus, irmãos, por tudo. Que Deus abençoe nossos irmãos que estão em casa. Irmãos, eu quero por um minuto fazer mais uma oração, a pastora já me abençoe. Depois que nós orarmos, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 37, amém? Queria que por um minuto você curvasse a sua cabeça e orasse comigo. Amém? Senhor Deus e Pai, pela Tua bondade, fidelidade e misericórdia que estamos aqui reunidos nessa noite, é pela Tua bondade, fidelidade e misericórdia que está sendo ali inaugurada uma nova igreja, uma Ebenezer no estado da Paraíba. É pela Tua graça e misericórdia que o Senhor tem prosperado o Teu povo nesse lugar. E o Senhor tem abençoado de tal maneira, Senhor, que eu creio que tudo lá já está preparado. Senhor, nós somos missionários nesse lugar. E cada oferta, cada oração, cada lágrima, cada choro, cada preocupação está subindo diante do Teu trono. E eu creio que haverá salvação de almas. Eu creio que haverá restauração de vidas naquele lugar. Eu creio que haverá muitos milagres naquele lugar, como o Senhor tem feito aqui. Senhor, nessa noite, nós nos reunimos aqui para cultuar. Nós já louvamos o Teu nome, já ofertamos, já oramos, já bendizemos a Tua presença, já sentimos o Teu amor por nós. Mas nesse momento, ó Deus, leva a nossa mente cativa à Tua palavra. Tira todo pensamento contrário, toda preocupação da nossa alma. Quem sabe esta semana ou o dia de hoje não foi um dia tão bom para muitos de nós que estamos aqui. Quem sabe essa semana nós ouvimos o não de Deus e não sim, mas o não de Deus. E muitas vezes, Senhor, sabemos que o diabo fica à espreita, tentando nos roubar, tentando nos aniquilar, tentando nos rebaixar. Mas nessa noite, eu creio no poder da Tua palavra que regenera, que cura, que levanta, que restaura, que fortalece os ossos, que fortalece a alma, o ânimo do crente. Fala conosco, é o que eu te peço, e essa igreja também, no nome santo e poderoso de Jesus. E se você crê, diz amém e aplauda ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, aplauda porque Ele é digno. Pode se assentar, irmãos. Ezequiel 37. Eu vou ler alguns versículos, os irmãos acompanham. Versículo 1 do capítulo de Ezequiel 37 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar em redor deles, e eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, Tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos:
eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz: Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram de pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Eu vou ler mais uma vez. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Aleluia. Versículo 12. Portanto profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Amém, meus irmãos? Pode aplaudir Jesus. Meus amados irmãos, diante desse texto que eu acabo de ler com a igreja, olhando para o atual tempo que nós estamos vivendo, eu não consigo, irmãos, estudar a Bíblia, não consigo orar, não consigo pregar outra coisa que não seja a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Desde que me converti há mais de 20 anos atrás, eu sempre gostei de pregar mensagens cristocêntricas, mensagens que falam de salvação, de arrependimento de alma, de conversão, do sacrifício do Calvário de Jesus Cristo. E eu confesso que eu tenho uma mensagem guardada já tem uns anos, que fala sobre as 4 extremidades da cruz do Calvário. Vai falar da dimensão de baixo para cima, que eleva o homem de baixo para cima. Vai falar do Deus que estava lá em cima no trono e fez o seu Filho descer para a terra. Vai falar da esquerda e da direita, que fala do grande amor de Deus, que Ele abraça a todos. Mas eu não vim pregar isso aqui nessa noite. E eu estava hoje meditando, e o Senhor soprou no meu ouvido e disse: Ezequiel capítulo 37. E eu falei: Senhor, o que é que tem a ver Ezequiel no capítulo 37 com o dia de hoje, com essa sexta-feira, com esse ano de 2022, hoje dia 4 de fevereiro, início do segundo mês do ano de 2022, o qual estamos vivendo, e vamos passar por esse ano crendo na vitória em nome de Jesus. E lendo esse texto, irmão, bem conhecido de todos nós, a Bíblia nos diz, eu quero fazer um pequeno relato aqui rapidamente do panorama de como estava a situação na época do profeta Ezequiel. A Bíblia diz que o profeta Jeremias, o profeta que antecedeu ele foi chamado de profeta chorão, porque ele chorava, porque quando ele pregava vinha da alma dele, quando ele pregava vinha de dentro dele. Ele entendia a essência do amor de Deus e entendia o quanto Deus queria sarar o seu povo, o quanto Deus queria restaurar o seu povo. E quando ele pregava, meus irmãos, ele pregava com a alma, e quando ele via que o povo ouvia, ou muitas vezes fingia que ouvia, mas não praticava, não se obedecia, não andava segundo os preceitos daquilo que Deus usava a boca do profeta, a Bíblia diz que em determinados momentos ele pregava chorando, ele chorava, ele ficava angustiado, ele até questionava a Deus: Senhor, eu prego, eu levo a palavra, mas eles não me ouvem, eles não entendem. Nessa noite já foi falado pela boca da profeta aqui, a pastora Carla dizendo: Jeremias, eu te chamei, quando tu estava no ventre da tua mãe, eu te escolhi,
eu te chamei, não digas que tu és pequeno, porque toda palavra que eu botar na sua boca, tu dirás. Sabe o que Deus estava dizendo para Jeremias? Jeremias, aquilo que sai da tua boca, eu, Deus, me responsabilizo. Aquilo que sai da tua boca, Jeremias, eu me responsabilizo, porque não há palavra na terra, não há homem, nem demônio, nem o próprio Satanás, que um dia se rebelou, que pode contra a palavra que sai do meu e do teu Deus que está aqui nessa noite. Se você crê nessa noite, levanta a tua mão e já dá um brado de glória para Ele. Aleluia. Então Jeremias, irmãos, ele pregava. Aleluia, pode aplaudir Jesus. Ele pregava, e ele via que na sua pregação o povo não dava ouvido. E entenda, a Bíblia diz que Jeremias falou que o povo iria passar por uma situação difícil, que eles poderiam perder as suas vidas, que eles poderiam sofrer. No capítulo 18, esses dias eu estava lembrando desse texto, Deus pega o profeta Jeremias e diz a Jeremias: Jeremias, vai lá na casa do oleiro. E Jeremias foi e obedeceu, chegou na casa do oleiro. A Bíblia diz que Jeremias ficou observando o oleiro com as suas mãos, fazendo um vaso de barro. Em determinado momento, enquanto o oleiro estava fazendo esse vaso de barro, veja que o oleiro, irmão, eu acredito que ele era um oleiro experiente, e ele fazendo o vaso, mas tinha momentos que mesmo ele fazendo os vasos com a sua mão, ele tendo toda a técnica, todo o conhecimento, tinha hora que o vaso quebrava, tinha hora que o vaso se desmanchava. E então Jeremias, olhando aquela cena, pastora Carla, a Bíblia diz que ele fica observando, então o vaso se quebra, então ele pega aquele barro, aquele vaso que já estava meio que pronto, e ele amassa tudo de novo e faz novamente, e de repente o vaso fica pronto. Então o próprio Deus vem para Jeremias e diz: Jeremias, vou lhe ensinar algo agora. Sabe esse vaso que você viu? Sabe o oleiro que você viu? Sabe a casa que você viu? Porque o oleiro não ficava na rua, ele tinha uma casa. Veja que Deus falou: desce a casa do oleiro. Ei, meu irmão, tem muita gente fugindo, não quer ir na casa do oleiro. Mas nessa noite, há pessoas em casa, há pessoas fora do Brasil, há pessoas em outro lugar, e Deus disse: hoje é dia de descer na casa do oleiro. É na casa do oleiro que o oleiro trabalha. Enquanto você está aqui, ele está lá trabalhando. Enquanto você está aqui, ele está trabalhando. Enquanto você vem na casa dele, ele está agindo. Aleluia! Sabe por que é gostoso ser crente, irmão? Não vou fugir da palavra. Porque as pessoas olham para nós e veem a gente às vezes numa situação difícil. Às vezes você fica sem carro, às vezes fica sem dinheiro, às vezes falta o gás, às vezes falta o feijão, às vezes falta o arroz. Quem aqui já passou por isso? Levanta a mão. Só eu? Às vezes falta o emprego, né? Às vezes falta coisas que a gente deseja. E quem conhece a gente fala assim: ó, aquele rapaz ali, aquela moça ali é crente, aquele casal ali é crente, mas olha a vida deles. E começa a olhar para a gente e observar. E começa a achar na mente deles que nós é louco. Porque eles falam: como é que pode o cara não ter carro, não ter emprego há mais de meses? Como é que pode a pessoa não ter roupa bonita, não ter casa própria, pagar aluguel, morar em 2, 3 cômodos? E toda semana eu vejo ele passando e indo para o culto. Toda semana eu vejo ele caminhando para a igreja. Oh, irmão, eles não entendem. Mas Paulo nos ensinou a palavra da cruz, ou seja, a Bíblia Sagrada, o Deus que nós cremos, essa palavra que nos levanta, para eles é loucura, é coisa do passado. Alguém já rasgou a Bíblia na terra, alguém já desprezou essa palavra, mas para nós que somos crentes, diz Paulo, é poder de Deus. Porque quando eu entro aqui nessa condição, o poder de Deus pela palavra, ele penetra meu coração, penetra na minha mente e diz: levanta, caminha, anda. Está ruim hoje, amanhã vai melhorar. Está parado hoje, amanhã vai andar. Não deu certo ainda, mas amanhã vai dar. Aleluia! Só quem crê nessa palavra, só quem confia nessa palavra, levanta a tua mão e dá glória. Aleluia! Louvado seja Deus. Então veja, irmão, que Jeremias pregava a palavra e o povo não ouvia.
E aí ele foi chamado de profeta chorão. Ele foi questionado. No capítulo 38, a Bíblia diz que ele foi lançado dentro de uma cova, dentro de uma cisterna. E Deus usou um rei ali, usou um homem, e pegou ali não sei quantos homens, não me lembro agora, mas foi bastante. E falou, vai lá e tira Jeremias do calabouço. Porque queriam matar Jeremias. Por quê? Jeremias não pregava o que o povo queria ouvir, pastora Carla. Jeremias pregava o concerto do Todo-Poderoso. Ô irmão, tem muito crente brincando de Jesus Cristo de Nazaré, de ser cristão. Estão batendo no peito dizendo sou crente, mas canta com o mundo. Estão dizendo por aí eu sou de Jesus, mas anda com a vida errada lá fora. Estão, aleluia, louvando a Deus e louvando o diabo. Ô irmão, me perdoa. Esses dias eu tenho visto gente dizendo, olha, o cantor fulano de tal, ele é cantor gospel, mas ele está lá cantando com o mundo. Aí alguém vai dizer, ele está evangelizando. Não, eu canto só para Jesus. A minha boca é de Jesus. O fôlego de vida que sai de mim é só para Jesus. Se eu quiser evangelizar, eu vou lá e prego para ele. Aleluia. Era isso que Jeremias pregava. Vocês não podem se misturar. Vocês não podem se curvar a Deus aqui, daqui a pouco se curvar a outros deuses. E o povo não ouvia. O povo não queria. Então prenderam ele, vamos jogar ele no calabouço, vamos matar ele. Mas irmão, profeta sofre, né? Tem profeta aqui? Tem. Não se esconde não que papai sabe que tem. Profeta sofre. Profeta é perseguido. Profeta, o diabo se levanta para fechar a tua boca. Ô irmão, num culto como esse, uma sexta-feira dos milagres dessa, quem sabe o diabo mandou milhares e milhares de demônios para te afrontar, para me afrontar, mas um anjo só de Deus, irmão, eita glória, ela bassúbia, um anjo só de Deus dá conta, aleluia. Imagina se o próprio Deus descer. Ô irmão, os demônios são manietados, são queimados, são destroçados, porque não existe poder e autoridade na terra, nem lá no céu, nem debaixo, a não ser o nosso Deus que nós servimos. Aleluia. O governo pode dizer, vamos fechar a igreja, pode até fechar. Nós vamos para o monte orar, vamos orar em casa, onde for, Deus vai continuar agindo do mesmo jeito. Vai. Ficamos 21 dias com a igreja fechada, foi isso? Foi, né? Mais de 21 dias, mas a igreja estava no meio do mato, orando em casa, clamando, e ninguém parou, ninguém afrouxou. Por quê, irmão? Porque o Deus do céu não habita só aqui, Ele habita lá fora, na tua casa, no teu carro, no teu emprego, aonde você tiver que clamar por Ele, Ele vem. Mas veja só, Jeremias pregava e o povo não queria ouvir. Então a Bíblia diz que chegamos no tempo do profeta Ezequiel. E no capítulo 37, irmãos, a Bíblia diz que o povo estava oprimido, já estavam cativos. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que eles mesmos disseram, olha, estamos mortos. Estamos como ossos secos. Então Deus, ele chama Ezequiel numa visão e leva ele no meio de um vale. E quando ele chegou no meio do vale, o que tinha no vale? Um monte de osso, crânio, fêmur, costela, como que é? Tem um lá que chama tíbia, tem um que chama peri alguma coisa, que eu esqueci agora, faz tempo que eu estudei. Mas enfim, tinha um monte de osso seco lá. E numa visão ele vê aquilo, ele vê aquela situação. E aí ele sem entender nada, porque ele só entende quando Deus revela. Tem coisas que a gente só entende na nossa vida quando Deus revela. Tem coisas que acontecem na nossa vida é só quando o papai revela e desce do céu. Então ele estava ali, ele viu aquela situação, irmãos. E em determinado momento o Senhor fez uma pergunta para ele: filho do homem, poderão viver esses ossos secos? Olha a responsabilidade. Talvez eu diria a mesma coisa: Senhor, não sei. Tu sabes, não sei. Porque tem coisas na nossa vida, irmão, que o homem não tem capacidade de responder. Tem coisas que é só Deus. Então veja que ele transfere. Ele poderia ter dito, Senhor, ele falou, Senhor, tu o sabes. Ele sabia que tudo estava no controle de Deus. E aí o Senhor, irmão, ele fala, Ezequiel, abre a tua boca e profetiza sobre esses ossos,
Profetiza sobre esses ossos, que entra espírito neles. Profetiza sobre esses ossos. A Bíblia diz que quando o profeta abriu a boca, irmão, Deus está mandando dizer algo para mim e para você, que está descendo quentinho. Se você soubesse a autoridade que tem na boca do crente, o macumbeiro, irmão, pensa que tem autoridade, mas não tem. Mas o crente, o mais pobrezinho, o mais humildezinho, quando ele bota o joelho no chão, abre a boca da glória e aleluia, o Deus do trono se levanta. Oh, irmão, Ezequiel abriu a boca e profetizou, e quando ele profetizou, a Bíblia diz que fez um barulho. Talvez nessa noite o único barulho que você está ouvindo é o eu aqui pregando, o glória e o aleluia do teu irmão, a língua estranha. Mas no reino espiritual, no mundo espiritual, Deus está trabalhando, aleluia. Demônios estão batendo em retirada, alabacandaraia. Aquele demônio desgraçado que veio contra a tua vida, dizendo: vou parar, vou matar, vou destruir, ele já está lá na esquina. Sabe por quê? Porque Deus nessa noite está dizendo: eu vou trazer vida aos ossos secos. Aleluia. Você pode adorar, glorificar. Aleluia. Ezequiel profetiza. Profetiza Ezequiel. E a Bíblia diz no versículo de número 9: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Agora eu vou entrar na palavra. Estamos vivendo um tempo, irmãos, nunca se viu tantos crentes se afastando da igreja. Nunca se viu tanta apostasia. Já foi falado aqui nessa noite. Eu não conversei com a pastora Carla hoje. Nunca se ouviu de tanta apostasia. O que é apostasia? É você ter um caminho, ter um mapa, ter um trajeto e você se desviar dele, cortar caminho, pegar um atalho. Muitos crentes estão pegando atalho, pastores estão pegando atalho, igrejas estão pegando atalho. Ainda ontem, irmãos, eu não queria falar, mas eu vou falar. Eu fui para minha aula de jiu-jitsu e tem um varão lá. E eu fui, abracei ele, falei: varão, tá firme. Ele falou: irmão, eu estava muito fanático esses dias, eu fiquei ouvindo. Eu estava muito santo, sabe? Tudo era pecado, eu estava muito santo. Agora eu dei uma aliviada. Irmão, Deus não deixou abrir minha boca, eu só escutei e guardei aquilo para mim. Fui para casa, nem para minha esposa eu contei. E eu falei: Jesus, que negócio é esse? Eu estou muito santo, eu estou com muita santidade, irmão. Aleluia. A Bíblia que eu conheço, ela diz: sede santo, porque eu sou santo. Aquele que está sujo, se suje mais. Aquele que é santo, se santifica todo dia, toda hora, todo dia, toda hora, porque senão não entrará no reino. Aleluia. E eu falei: o que é isso? Isso é apostasia. Onde já se viu falar: eu vou dar uma aliviada, que eu estou orando muito, que eu estou muito santo, eu vou dar uma escapada. Com Deus não tem escapada, com Deus não tem atalho, irmão. O Deus que me chamou e te chamou e nos convocou, não foi eu e nem você que escolheu ele, irmão. Lá na barriga da tua mamãe, eita glória, lá na barriga da tua mamãezinha, ele olhou do céu e disse: Carla, vai chamar Carla, vai ser minha serva, vai ser a Roberta. Alaia chocobonderebadabada, aleba chubicombedebadebede, aleluia. Vai ser o Marcão, vai me louvar no altar, aleluia. Vai ser o Adilson na minha casa. Eita glória. Não pegue atalho nessa noite. Vai pelo caminho da santidade, vai pelo caminho da obediência, vai pelo caminho da renúncia, que a vitória vem. Aleluia. Profetiza, Ezequiel. Manai. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e puseram-se em pé um exército grande e extremo. Quando Jesus veio para a terra, irmãos,
ele veio com a missão de resgatar o homem. Entregou a sua vida no Calvário. João, no capítulo de número 14, diz que há uma morada preparada. João, no capítulo 1, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso, irmão? Jesus veio com a essência do Pai, se fez carne, irmão, como eu e você. Ele sentiu fome, ele sentiu frio, cansaço. Teve um dia que ele entrou no barco com os discípulos, falou, vamos para outra banda. Aí ele dormiu, porque o cansaço pegou ele. Ele sentiu sono, irmão. Você já parou para pensar nisso? Aquele que tem autoridade e poder sobre todas as coisas, o Deus emanado em carne, sentiu sono. Foi tentado, foi castigado. A Bíblia diz que no momento mais doloroso dele, era por costume soltar um preso. E perguntaram assim, povo, quem é que vocês querem que solta? Cristo estava aqui todo machucado, dilacerado, já tinha sofrido as chibatadas, já estava aqui todo ferido. E aqui estava um homem por nome Barrabás, bandido, malfeitor, sem temor. Pelo merecimento ali, é lógico que Barrabás merecia estar preso. Mas a Bíblia diz, irmãos, que os sumos sacerdotes persuadiram o povo, e o povo também, sem reconhecer o Cristo que veio. A Bíblia diz, ele veio para os seus e os seus não reconheceram. A Bíblia diz que eles disseram, solta Barrabás e crucifica o Cristo. A igreja deste século, irmão, muitas igrejas estão escolhendo Barrabás. Barrabás representa o pecado, Barrabás representa a lascívia, Barrabás representa a fofoca, Barrabás representa o disse-me-disse, Barrabás representa a falta de posicionamento, não com pastor, não com pastora, com bispo, mas com o próprio Deus que habita nesse lugar. Barrabás representa aqueles que não querem, aleluia, se santificar no sangue do Cordeiro. Mas quando alguém lá embaixo, olha, escute, enquanto o povo escolhia Barrabás, havia alguém fiel lá embaixo, havia alguém lá que olhava e dizia, não, eu fico com ele, está ferido, está machucado, está dilacerado, mas eu fico com ele. Só quem escolhe esse Jesus aqui, levanta a mão, levanta a tua mão e diga, eu fico com Jesus, mesmo na minha guerra, mesmo que o mundo exploda, eu fico com Jesus. Alabaxandaraia. Tem pastores escolhendo Barrabás. Pastor, que negócio é esse? São aqueles que estão preocupados com riqueza, com finança. Tira toda a lã da ovelha. Mas se você disser, ei pastor, atende aquele irmãozinho lá, ele vai olhar. Antigamente era agenda, agora ele vai pegar o smartphone. Deixa eu ver se eu tenho condições de atender. Quem é? É o doutor? É o advogado? É o rico? É o maior dizimista? Não, é aquele irmãozinho pobre lá. Olha, infelizmente eu não posso atender ele hoje. Por quê, irmãos? Estão escolhendo Barrabás. Já não se prega mais Cristo crucificado, mas só querem pregar bênção, vem, receba, toma, vitória, a porta, não sei o quê. E os crentes com a vida toda deslacerada, toda arrebentada. Oh, irmão, do mesmo jeito que o povo de Judá e o povo de Israel foram levados para o cativeiro, o profeta Jeremias pregava, verbalizava, chorava, ensinava. Ezequiel também pregava, chorava, ensinava. Todo dia o evangelho é pregado no mundo. Você liga a internet, tem alguém pregando. Você liga a televisão, tem alguém pregando. Liga o rádio do carro, tem alguém pregando. A palavra hoje, ela tem liberdade de se ler, de se comprar, de entrar na igreja, mas as pessoas estão escolhendo Barrabás. Barrabás representa a bebida, a pornografia,
havia a traição de marido e mulher. Barrabás hoje representa tudo quanto é sorte de pecado. Mas nessa noite há uma igreja escolhida, há uma igreja eleita. Eita glória! Que um dia, aleluia, fez um voto com ele, como num casamento, e disse: Senhor, eu tenho aliança, eu faço uma aliança até o Senhor voltar para arrebatar a igreja. Oh, glória! Glória! É melhor ficar com Jesus, é melhor ficar com o Salvador, é melhor ficar com o carpinteiro. Eu estou sentindo ele aqui nessa noite. Oh, Jesus maravilhoso! Você pode agradecer a Ele, Ele te escolheu. Você faz parte dos discípulos. Ele te chamou, te separou, te limpou, te comprou com o sangue remidor na cruz do Calvário. Oh, aleluia! Eu escolho Jesus nessa noite. Ainda hoje, eu estava vendo notícias. Os irmãos sabem que a qualquer momento pode estourar uma guerra? Está sabendo, pastora? O negócio está feio, irmão. Eu estava ouvindo hoje uma ministração de um pastor. A China está de olho na Índia. E a China está crescendo. Os Estados Unidos já não tem mais tanto poder. E esses dias eu ouvi um negócio, irmão, que eu nunca prestei atenção nisso. Eu não entendo de geopolítica. Mas a gente às vezes é obrigado a aprender um pouco das coisas. E um pastor disse o seguinte, ele falou: olha, o Brasil não tem bomba nuclear. E alguém vai dizer assim: para que ter bomba nuclear, pastor? Tá louco? Isso aí incita a guerra, isso aí incita a violência. Mas veja o que o pastor disse, ele falou assim: olha, imagina você entrar numa casa que o muro é baixo, que não tem um alarme, que não tem lá um pitbull, que não tem um portão adequado, uma grade. O bandido vai passar, vai olhar, vai falar: olha, aqui está fácil. Ele é oportunista. E ele quis dizer isso, ele falou assim: imagina uma casa toda murada, toda fechada, vai ter mais dificuldade. Ele talvez nem vai pensar em entrar. Se tiver um pitbull lá dentro, então pior ainda, né? Vai pensar duas vezes. Aí o que ele estava querendo dizer, irmão? O Brasil não tem bomba nuclear. A China tem. Os Estados Unidos, se não me falha a memória, tem. A Rússia também. Então veja que quando eles olham para o Brasil e outros países menores, por mais que tenham um exército, por mais que tenham um poder bélico, mas veja que eles têm uma bomba nuclear. E se Deus o livre, uma bomba nuclear cai no solo brasileiro, ou em qualquer solo, irmão, destrói. Quem aqui já não estudou, eu lembro um pouquinho, né, da bomba de Hiroshima, que destruiu e até hoje tem efeitos. Então ele estava dizendo o seguinte, ele disse assim: olha, Jesus está voltando. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, preste bem atenção, nós ouviríamos e iríamos ver rumores de guerra. Mas está tendo guerra? Não está. Mas são rumores de guerra. Nos últimos dias haveria fome. A fome no Brasil, a fome no Japão, em todo lugar, irmão. Você pensa que só tem mendigo no Brasil? Tem gente que vem e desce o pau no Brasil. Tem mendigo em tudo quanto é lugar, irmão. Tem pessoas passando fome. Tem miséria. Tem tanta coisa ruim. Nos dias de hoje, irmão, eu falei: Senhor, eu estou com ódio do Satanás hoje. Eu não estou aqui fazendo propaganda, mas é só para você entender. O que mais se tem acontecido na terra, principalmente no solo brasileiro, no estado de São Paulo, em todo o solo brasileiro, é o tal do roubo por Pix, sequestro. Antigamente tinha sequestro, era um aqui, outro acolá. Agora você sai de casa com medo, você chega em casa com medo, você trabalha com medo, você anda na rua com medo. Por quê? Porque a gente tem que ficar ligeiro, né? Não é porque a gente é crente que a gente tem que ficar dormindo no ponto, a gente tem que ficar com um olho no peixe e outro olho no gato. Esses dias mesmo eu falei para minha esposa: Fia, vamos vigiar, só para você entender. Semana passada teve um feriado, na quarta-feira, no dia do culto, estávamos na loja. Nós temos um comércio, para quem não sabe, entrou dois indivíduos,
E eu falo para minha esposa, eu tinha que ter entrado na polícia, porque eu gosto, mas Deus não permitiu, Deus sabe por quê. Mas eu tenho instinto para o negócio. Entrou 2 meninos, eu olhei para os meninos, já vi logo uma carpa tatuada aqui, que alguém aqui deve saber o que é isso. Olhei no outro, já tinha um choque aqui. Eu falei, pronto. Quando eu olhei para a camisa, a camiseta dos irmãos Metralha. Para quem entende um pouquinho, sabe quem gosta de andar com essas coisas. Aí um estava com a bag do iFood, colocou a mão por trás da bag, saía para a porta da loja, olhava para um lado para o outro, entrava, aí jogou um celular em cima do balcão. Vê aí quanto que é. E ficou assim, ó, com a mão atrás da bag e olhando. Aí a Alice quietinha lá brincando, a Catiana aqui, o outro olhando para a câmera, olhando para um lado e se coçava. Eu já comecei a tremer. Falei, Jesus, eu tenho dinheiro para pagar aluguel essa semana. E se ele me roubar, Jesus, me guarda, põe teu anjo. Mas aí, irmão, graças a Deus, subiram na motoca e foram embora. Escute. Liguei para o polícia lá, que era o dono do ninho da benção que eu usei. Falei, olha, está aqui o número da placa. Ele puxou lá, falou, realmente a moto é pedida. Já joguei na rede, estão fazendo coisa ruim por aí. Aí, irmão, vim para o culto na quarta-feira. Cheguei no culto na quarta-feira, o Espírito Santo falou, ei, lembra que sempre você ora. Às vezes você esquece, mas sempre você ora lá e fala, Senhor, acampa um anjo aqui na porta, com espada desembainhada. Ei, rapaz, tem um anjo lá, e nem o mal vai te suceder. Aleluia. Eu quero dizer para você, só aqueles que escolhem Jesus, só aqueles que estão do lado de Jesus, aleluia, ainda pode ter livramento. Aí você liga o jornal, é sequestro daqui, é sequestro acolá, mataram, é destruíram. Irmão, não quero nem ficar falando isso aqui para exaltar esse negócio, mas está acontecendo, e a gente não pode pôr um pano por cima e fingir que não está vendo, irmão. E qual é a minha missão, a sua missão? Orar por essas peças, para não falar outra coisa, né? Não quer trabalhar, não quer ter uma vida honesta como eu e você, que acorda de manhã e trabalha, dá o suor, dá o sangue. Olhar por essas peças, Senhor, vai lá. Já que eu não consigo entrar no presídio, levanta alguém para ir lá. Já que eu nunca vou entrar no presídio, usa quem está lá, quem está pregando, orando, chorando, jejuando. Sabe por quê, irmão? A missão da igreja é essa. E como igreja, nós somos o Ministério Ebenezer, independente, Assembleia Batista, independente qual a denominação. Eu e você somos igreja. E a minha missão, a tua missão, é no mínimo orar. Mas veja, irmão, que Jesus ele falou. Nos últimos tempos haveria fome, pestes, guerras, rumores de guerra. Pai contra filho, filho contra pai e outras coisas mais. E nesse tempo aqui, irmão, Ezequiel pregando, Jeremias o percussor que também pregou, o povo não queria ouvir. E nos dias de hoje o povo não quer ouvir, irmão. As pessoas não querem ouvir. Você quer ver a Ebenezer encher, irmão? É que hoje não pode mais pôr faixa. Na minha época, né, pastora Carla? Grande campanha do milagre. Fazia aquelas faixas gigantescas, botava na porta da igreja. A igreja enchia. Porque o povo só quer bênção. O povo só quer vitória, irmão. Tem crente hoje mandando dízimo para ficar rico. Tem gente hoje que dá dízimo achando que vai ficar milionário. Tem pastor hoje pregando, dizendo, olha, dê o que você tem que você vai ficar milionário. É campanha não sei do que, é o sal não sei do que, é as 10 voltas não sei do que. E Jesus não está preocupado com nada disso, irmão. Jesus não está preocupado com nada disso, sabe por quê? Ele é dono do ouro da prata, irmão. Se Ele quiser me fazer rico, você rico, amanhã Ele faz. Se Ele quiser abrir as portas do celeiro do céu, Ele abre agora. O que Ele quer de mim e de você é santidade, obediência, temor, reverência e compromisso. Quem é que tem compromisso aqui? Levanta a mão e dá glória a Deus. Então veja, irmão. E aí, qual era a situação do povo de Judá e Israel? O Senhor leva Ezequiel para o vale, mostra o vale para ele. E aí, a Bíblia diz que, ele fala assim no versículo 13, no versículo 12, portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, para mim também. O inferno não foi criado para nós. O inferno não foi criado para o ser humano. Não foi, irmão. A Bíblia diz que o inferno foi criado para Satanás e os seus demônios. Mas, por desobediência a esta palavra, muitos serão lançados lá. Muitos já compraram a passagem e já estão. Por quê? Porque desobedeceram essa palavra.
Porque escolheram mais amar o mundo do que amar o próprio Deus. Escolheram mais amar as suas paixões pecaminosas do que amar aquele que está no trono. E o que o diabo quer fazer nos dias de hoje é fazer uma igreja como nos tempos de Ezequiel, uma igreja cativa, uma igreja amordaçada, uma igreja aprisionada, uma igreja que não teme a Deus. Mas irmão, nessa noite Deus me trouxe aqui com a incumbência de dizer para você: olha, a tua vida independente como estiver, nessa noite eu sou Deus que não precisa levar ninguém mais para o vale, não precisa mais levar ninguém para o cativeiro. Deus não tem prazer em ver crente no cativeiro, mas às vezes a gente entra. Eu fiquei 7 anos no cativeiro, porque Deus queria me levantar e eu não queria. Deus queria me usar e eu não queria. Então foram 7 anos de cativeiro, andando em círculo, irmão. Tudo que botava a mão dava errado, tudo que queria fazer dava errado, até que um dia entendi. Até que um dia eu falei: Deus, a força do meu braço não pode com a tua. Quando eu entendi, irmão, coisa linda quando o crente entende que não pode contender com esse Deus. Quando eu entendo que eu não posso contender com Deus, eu vou dar um exemplo aqui, você vai achar que é jargão de pregador e até meu jargão, mas não é, porque eu gosto de falar isso. Aquele dia que você está abatido, abatida, que vem toda a guerra do mundo, parece que vem na tua vida para você não vir para o culto. Ainda hoje eu disse para alguém que foi lá na loja, falei: vá para o culto. Vá para o culto, você precisa do culto. Ah, mas por quê? A pessoa pensa assim: ah, eu vou para a igreja. Vou lá na igreja, os irmãos vão cantar, pastor, o bispo, vai ter cantina. Não é isso, irmão. Vir para o culto é muito mais que isso. Se a pessoa entrar no culto pensando nisso, vir para o culto é adorar o rei. Vir para o culto é dar arrepio no corpo, chorar, lágrima quente, dar glória e aleluia. Chegar em casa, ver o milagre. Vir para o culto é ver o irmão se alegrar com ele. Vir para o culto é ver alguém abatido e se disponibilizar e dizer: eu vou orar com ele. E aí, irmãos, veja só. A Bíblia diz que os ossos estavam secos, o povo estava seco. Porque perderam a presença, porque desobedeceram. E nos dias de hoje, o que mais o diabo quer fazer é eu e você desobedecer. Então veja só, meu dia não foi bom, mas eu vou para o culto. Porque eu tenho um compromisso com a pastora, com o bispo, com os irmãos? Não. Meu compromisso é com aquele que me salvou com sangue. Eu devo sim compromisso a eles, porque são meus pastores. Mas quando eu entendo que eu tenho um compromisso com ele, irmão, vento não me abate. Falta de dinheiro não me abate. Irmão, eu não ia falar, mas eu vou falar. Só para você entender, eu não tenho vergonha. Acabou o gás esses dias. Eu falei: Jesus, acabou o gás. Fui tomar um café, não tinha gás. A mulher acabou o gás, não tinha dinheiro. E tinha umas contas lá que estava para pagar, de luz, de água. E logo os irmãos vão saber de uma bênção aí que eu recebi. Eu precisava levantar uma verba. Irmão, Deus é maravilhoso. Eu orei ontem lá. Jesus manda a providência não veio. Aí eu orei de novo, aí eu orei umas 3, 4 vezes e não veio a providência. Aí eu falei: Jesus, o que está acontecendo? O Senhor não está me ouvindo não, é? Quando foi hoje, irmão, toda a providência que eu precisava, toda a providência que eu precisava, eu não ia falar, mas vou falar, até a providência para ofertar na obra missionária lá da Paraíba veio. Sabe por quê, irmão? Eu vou te ensinar um negócio que eu aprendi. Vou te ensinar uma coisa que eu aprendi. Quando a gente para de querer lutar com o nosso braço, contender com ele, ele abençoa. Então entenda uma coisa: quando você vem para o culto dilacerado, mas você vem, é como se você desse um nocaute na cara do Satanás, irmão. E Deus do trono, sabe o que é que Deus vê? Realmente, o meu filho Evandro é fiel. Porque ele está passando uma situação. Eu estou permitindo ele passar por situações, mas ele está lá me adorando. E Deus gosta disso, irmão. Sabe por quê, irmão? Deus não gosta de barganha. O nosso Deus não barganha. O nosso Deus gosta que a gente faça por amor.
Quando você vem para um culto como esse, numa sexta-feira dos milagres, e todos que estão aqui, eu creio que você veio por amor a Ele. E se você veio por amor, joga a tua mão para cima e diga: Senhor, eu vim não foi porque o Senhor vai me dar, porque o Senhor vai fazer. Eu vim por amor, exclusivamente por amor. E quando Ele vê que você vem por amor, irmão, a bênção corre atrás. Aleluia! Eu já vou encerrar. Mas entenda, eu estou saindo daquilo que Deus me deu, mas eu estou seguindo aquilo que Deus está me dando. O diabo quer fazer a igreja de hoje viver o tempo de Ezequiel. Uma igreja cativa, uma igreja que vai ser aprisionada porque eles foram para a Babilônia e ficaram cativos. E não foi pouco tempo não, irmão. 70 anos cativo, irmão. Teve gente que entrou e não saiu. Teve gente que entrou velhinho, morreu lá dentro cativo por causa da desobediência. Quando eu e você entender, irmão, que a nossa desobediência nos leva à derrota, a gente para de desobedecer. Você vai dizer: pastor, o senhor está dizendo então que o senhor é super-homem, é super-crente? Não sou, irmão, eu falho todo dia. Todo dia eu erro. Tem hora que eu estou dirigindo, aí eu estou com pressa, aí entra um devagarinho lá na frente, eu já buzino, já, meu Deus do céu, sai da minha frente, a gente erra. Irmão, a gente é falho. Mas quando a gente se põe de joelho e diz: Senhor, me perdoa, eu me estressei ali, eu errei ali, eu fiquei bravo com isso, com aquilo outro. Quando a gente faz isso, irmão, Deus se agrada. E quando a gente obedece, o segredo da vitória é a obediência. Não tem jeito, irmão. Eu fiquei 7 anos da minha vida, Tamires, cativo. 8 anos com a minha esposa, passando luta, guerra, tantas coisas aqui que eu já citei algumas coisas. E Deus só restaurou a minha vida, meu casamento, meu ministério, depois do dia que eu parei de brigar com Ele. Depois do dia que eu estava lá dentro do porão da minha vida, porque tem hora que a gente se esconde em porões, como Jonas. E a gente se esconde e diz: Deus, eu não vou, não quero levantar outro. Quantas vezes eu falei isso no culto? Ó Deus, a pastora Carla é uma benção, fulano de tal é uma benção. Levanta outro aqui no meio, eu não vou, não quero, não vou fazer, não adianta. Eu não vou, e não vou, e não vou. Aí Deus olhava do trono: você vai. Eu vou te apertar, camarada, a tal ponto que vai chegar uma hora que você vai ter que se render. Irmão, não deixa Deus te apertar. Não deixa. Você que está em casa, não deixa Deus te apertar. Porque o aperto de Deus gera sofrimento, mas a obediência leva a vitória. O aperto de Deus, irmão, faz a gente chorar. O aperto de Deus nos leva ao ápice do sofrimento. Quando eu desobedeci, eu sofria demais, irmão. Você não tem noção. Tinha dia que eu pensava em tirar minha vida, mas era por causa da minha desobediência. De tanto sofrimento, de tanta coisa que o diabo me roubou. Ficar cativo, você perde autoridade. Ficar cativo, você perde direito de ir e vir. Ficar cativo é como se você fosse um escravo. E você tem que obedecer, irmão. Quem fica cativo do diabo, obedece o diabo. Faz o que o diabo quer. Anda do jeito que o diabo quer. E o jeito que ele quer é o pior jeito. Mas quem se sujeita ao Criador, quem se sujeita ao Deus poderoso, as cadeias são quebradas. Aleluia! As cadeias são dilaceradas. É por isso que ele mesmo disse: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. O que é sujeitar? Sujeitar é quando eu passo a minha vontade e faço a dele. Eu fui treinar jiu-jitsu ontem, irmãos. Eu tenho tatuado aqui. Eu estava desviado quando eu tatuei jiu-jitsu. Teve gente que já olhou e pensou que era Jesus. Porque é um esporte que eu amo. E eu fui treinar ontem. Fui na segunda-feira com a Alice. E ela gosta, ela até sabe dar uns golpes. E aí alguém perguntou lá para mim: por que você está faltando? Por que você não está vindo? E eu já tinha falado para o meu professor, o Pércio. Falei: Pércio, eu estou fazendo a obra de Deus. Aquele Fernando que você viu no tatame vai fazer quase 9 anos que eu estou lá, que eu treino lá nessa mesma academia. E eu falei: aquele Fernando que estava aqui com a vida toda torta naquela época, hoje eu sou um homem transformado. Eu falei para ele: vai lá na minha igreja qualquer dia orar, porque ele tem caminhado
um pouco na casa do Senhor, Deus tem feito uma obra na vida dele. E outro dia eu falei, Deus, eu deixei a minha vontade. Porque nas quartas-feiras, muitas vezes alguns irmãos já me viram, eu chegava de kimono ali, parava o carro, vinha buscar a Catiana e a Alice. E um dia o bispo foi lá no carro, eu fiquei morrendo de vergonha, já contei isso aqui, eu todo suado de kimono. Ele foi lá, queria até me abraçar. E depois um dia a Catiana falou, Fernanda, a pastora estava na porta da igreja, o Adilson acho que não pôde vir. Na época, acho que não sei se o Evandro estava, o William. E disse que chegou um homem lá e a pastora Carla teve que ficar na porta. E quando ela falou aquilo, veja que a Bíblia diz que não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Mas Deus sabe como trabalhar. O Espírito Santo entrou em mim de tal maneira e me disse, filho, eu sei que você ama esse esporte, mas deixe de lado um pouquinho. Se sujeita a mim. Eu quero você lá. Eu quero você na minha casa. E aí eu comecei a abrir mão da minha vontade, irmão. Não é fácil. Não é fácil. Eu ver meu kimono lá, saber o horário do treino, mas eu falei, não, meu compromisso antes do jiu-jitsu é com Jesus, é com a igreja, é com os meus pastores. É só um exemplo, irmão. É só um exemplo para você entender. Mas eu quero que você saia daqui nessa noite, os irmãos que estão me ouvindo, onde essa mensagem chegar. Eu sei que você já tem compromisso, senão você não estava aqui. Mas se esforça um pouco mais. Aí você vai dizer, pastor, eu já me esforço tanto, é tanto cansaço, irmão. Tem dia que eu venho limpar essa igreja aqui no domingo, irmão, dói as pernas, dói as costas. Esse dia eu estava passando o rodo aqui, aí eu parava. Eu falei, talvez o bispo está até vendo na câmera. Eu parava e levantava. Teve um dia que saí daqui correndo, fui para casa, irmão. Só deu tempo de comer correndo, tomar banho correndo, passar a roupa e voltar para o culto. E tem hora, irmãos, que o diabo vem e falou, você já vai voltar. Você está abrindo mão do seu domingo, do seu sábado. Mas eu entendi, irmão, que o que eu faço aqui não é para mim. É para aquele que me salvou. É para aquele que comprou uma passagem de graça. Ele pagou um preço. Mas para mim é de graça, porque a salvação é pela graça, então é de graça. A única coisa que Ele quer de mim e de você é fidelidade. E para que a igreja de hoje não se torne uma igreja como naquele tempo, uma igreja cativa, presa, aprisionada. Tem muitas aí, viu? Tem, irmão. Tem igreja por aí que não acontece mais nada. Você vê esses cultos que nós entramos aqui, eu não estou fazendo propaganda da Ebenezer não, mas você vê esses cultos que nós entramos aqui, todo culto Deus fala, irmão. Todo culto Deus brada nesse lugar, irmão. Todo culto o Espírito Santo vem, pega alguém, renova, enche, transborda da graça. Mas se você sair por aí, irmãos, muitas vezes você vai se deparar com uma igreja fria, com uma igreja que não tem mais mensagem, com uma igreja que o Espírito Santo nem entra mais nela. E aí você vai falar, Deus, eu ia usar uma palavra que até esqueci. Monopólio, não é monopólio, é outra palavra. Mas veja que, por que acontece isso? Porque muitas vezes o povo ouve e não quer praticar. Muitas vezes aquele que está aqui em cima, que é o líder, não ensina como deve ser ensinado. E a igreja daquele tempo, o povo de Judá e Israel estava dessa maneira. Eles só queriam ouvir aquilo que trazia prazer para eles. Aquilo que satisfazia o ego. Por quê? Porque nós temos ego. Mas veja, irmão, que quando eu entendo que eu preciso ouvir a palavra, seja uma palavra dura, uma palavra de amor, de gozo de Deus, qualquer palavra que Deus mandar, eu tenho que entender que é boa. Porque vem daquele que conhece o caminho de amanhã. Eu já vou encerrar, mas só para você entender. Esses dias atrás nós íamos alugar um ponto. Eu olhei o ponto, um ponto grande, de muito movimento, em frente ao Mercado Taquara, para quem conhece. E eu conversei com o bispo falou, gostei, vamos orar, vamos. E a gente orando e correndo. Aí começou a acontecer alguns empecilhos. Começou a acontecer algumas coisas. E eu falei, Deus, se eu for para lá o negócio vai transbordar. Eu até orei e falei, se o negócio transbordar eu vou ajudar mais a igreja. Eu posso ajudar alguém que precisa. Eu posso dar uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor para minha família. E aí, irmão, não deu certo. Me ligaram e falaram assim, olha, não foi aprovado. E eu falei, e agora? E aí, irmão, eu me surpreendi comigo mesmo. Porque antes, quando eu orava e as coisas não saíam do jeito que eu queria, eu ficava bravo. Eu falava, não vou fazer tua obra mais não, Deus. O Senhor não me ama. O Senhor não gosta de mim mais. Mas eu me surpreendi comigo mesmo. Eu sentado na cadeira, do jeito que eu ouvi, eu fiquei. E eu falei, Senhor, Tu sabes de todas as coisas.
Se não é para mim ir para lá, porque não é tempo. Aí ontem, eu trabalhando, chegou uma moça lá para arrumar um celular. E ela falou, moço, meu celular quebrou, porque eu deixei cair já várias vezes, porque eu estava com depressão e às vezes estou com depressão. E aí o Senhor falou para mim, fala do meu amor para ela. Fala de Jesus para ela. E eu falei, moça, eu vou orar pela sua vida. E hoje ela foi lá pegar o celular, não deu para conversar com ela. O nome dela é Carmen, ore por ela. Porque chegou o cliente, ela saiu, mas segunda-feira ela vai lá buscar uma capa, uma capinha do celular. E quando ela entrar dentro da loja, eu vou falar, espera um pouquinho, esquece o celular, vem aqui ter uma prosa comigo. Sabia que tem um Deus que te ama? Sabia que tem um Jesus que gosta de você, que se preocupa com você? Quarta-feira eu estava aqui, irmãos. E eu estava ali, eu acho que a Ivone viu, parou um carro lá do outro lado da rua. E desceu um casal com a lata de cerveja na mão. Irmão, a pastora lançou uma palavra aqui, eu estava na porta orando e eu falei, Senhor, eu não estou fazendo nada do que eu fazia antes. Eu preciso ganhar alma. Antigamente eu era crente mais doido, irmão. Pegava a Bíblia, saia no meio da rua e falava, vou ganhar 10 almas. Ganhava 10 almas. Vou na favela, saia sozinho, ganhava alma na favela. Entrava tudo quanto é lugar. Eu falei, Jesus, não estou fazendo nada, eu preciso voltar com isso. Preciso ganhar alma. E eu estava lá na porta, o Espírito Santo falou, você quer? Olha lá o casal. Eu olhei, eles desceram e entraram na padaria. Aí eu peguei 2 folhetos, pus no bolso ali, eu estava até com dinheiro no bolso. Aí quando eles atravessaram, eu saí correndo, fui lá. Quando eu fui dar o folheto, eu dei, foi o dinheiro. Ah, rapaz, vai me dar dinheiro? Eu falei, não, não é isso aqui não. Ele falou, quer dar dinheiro? Eu quero. Aí eu falei, não, isso aqui é meu. Eu falei, tem um negócio melhor que dinheiro. Eu falei, vocês dois, eu estava ali na porta da igreja, na hora que vocês desceram do carro, eu falei, do jeito que eu vou falar aqui, eu falei para eles. Na hora que vocês pararam o carro que desceu, eu estava na porta da igreja, Jesus mandou vir aqui. Eles olharam assim, Ele tem um plano na vida de vocês dois. Deus ama vocês, eu vou orar pela sua vida. Qual o seu nome? Já esqueci. Mas na hora eu entrei e pus no caderno da oração. E eu creio que quando ora, pelo cesto da oração, Deus responde. Talvez não faça efeito no dia, lá na quarta-feira, não fez ainda hoje, mas aquela palavra entrou no coração deles. E sabe o que a moça disse? Ela falou, ore mesmo por ele, que ele está precisando. Eu falei, vocês dois. Irmão, pode ser que daqui 10 anos, pode ser que daqui 1 mês, pode ser que eu morra velhinho, nunca mais veja eles, mas eu creio no poder dessa palavra. Então entenda nessa noite, se coloque de pé. Entenda nessa noite, tudo que Deus me ministrou aqui, irmão, foi aquilo que Ele colocou no meu coração. Saia daqui fortalecido, edificado. Que Jesus abençoe tua vida, tua casa, teu chamado. E que você ame esse Jesus como Ele te ama. Que você ame Ele a cada dia, a cada culto, irmão. Venha no culto, venha para o culto com amor. Se tiver alguém nessa noite que não é crente, quiser aceitar Jesus como Salvador, nós vamos orar. Tem um moço aqui na frente. Tudo bem? Como é seu nome? Como que é seu nome? Neemias. Oh, glória. Você está aceitando ou está voltando? Quer voltar para Jesus? Ele vai voltar para Jesus, irmão. Neemias, o edificador. Aleluia. Ora por ele, Edilson. Vamos orar por ele. Vem aqui, pastora. Aleluia. Ganhei o dia e a semana, irmão. Alma. Nosso principal objetivo é esse, ganhar alma. Aleluia. Deus abençoe. Pastor, glória. Aplaude ao Senhor Jesus. Uma